Gostaria de chamar todos bem-vindos a esse momento, onde nós vamos nos achegar diante do Rei, de Deus, a cada um de nós que somos devedores, pecadores, que possamos clamar pela misericórdia de Deus, que possamos ouvir os teus pecados estão perdoados, e que ao deixarmos esse momento, ao caminharmos pelos nossos dias nessa terra, possamos também conceder o perdão ao nosso próximo. Assim nós iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade ela não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que possamos entregar a Deus corações contritos e espíritos quebrantados. Ó Senhor e misericordioso Deus, que és compassivo, longânimo, benigno para com o ser humano. O Senhor que és onisciente, sondas os nossos corações e pensamentos, a quem tudo é revelado e nada pode ser encoberto. Sabendo que viestes buscar e salvar os perdidos e os doentes, eis-nos aqui, Senhor, pobres e miseráveis pecadores. Não havendo nenhum justo sequer, todos nós pecamos e fizemos o que é mal perante Ti, e também diante de nosso próximo. Grandes são os nossos pecados que nos pesam. E pela Tua lei e pelos Teus mandamentos, estamos perdidos e condenados, sendo grande a nossa dívida para com o Senhor. Porém o Senhor nos amou de tal maneira que nos deste o Seu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, perdoa-nos pelos pecados que cometemos e nos ajude a concedermos o perdão àqueles que também nos ofenderam. Ouve a nossa oração. Amém. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e benigno. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pela morte de Cristo na cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. E em nome desse Deus, eu também te lembro, perdoados estão os teus pecados. Agora vá e também conceda este perdão àqueles que pecaram contra ti. Amém. A leitura bíblica do texto desse final de semana, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Assim diz o texto bíblico. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, o reverente, rogou: Se paciente comigo, tudo te pagarei.
O senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lo, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Até aqui a leitura do Evangelho. Nesse momento, eu te convido a confessarmos a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu já ouvi pessoas dentro do reino de Deus, pessoas que se chegam diante do altar, que todo final de semana
chegam diante de Deus e rogam pelo perdão de suas dívidas, de seus pecados, de suas ofensas, dizerem para o seu próximo: eu não perdoo o que ele me fez. Ele não está fazendo por merecer o perdão. E Jesus, no texto bíblico do Evangelho, ele nos conta e nos narra uma parábola do reino dos céus, do reino de Deus. Nesta parábola, ele nos conta o dia do acerto de contas, o dia em que os servos daquele reino se achegaram diante do rei para pagar as suas dívidas. Um destes servos, se achegando diante desse rei, descobriu que ele tinha uma dívida de 10.000 talentos, que seria, nos dias de hoje, trazendo para nós, cerca de 20 anos, recebendo um salário mínimo para pagar essa dívida. Ela era praticamente impagável. Então, o rei manda que ele, aquele servo devedor, e toda a sua família, esposa, filhos, eles fossem vendidos para que aquela dívida fosse paga. Toda aquela família seria condenada à escravidão para que, diante da lei, fosse paga a sua dívida para aquele rei. Quem deve, perante a lei, precisa pagar. O servo devedor, ele cai aos pés do rei, ele se prostra aos pés deste rei, e lhe faz um rogo, uma oração, um pedido de ajuda: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O rei, olhando aquele servo aos seus pés, clamando pela sua misericórdia, o texto bíblico diz que o rei se compadeceu daquele servo, o mandou embora e lhe perdoou a enorme dívida. Notem, sem que o servo lhe desse nada, não por obras, para que ninguém se glorie, mas por graça mediante a fé, sem nenhuma oferta, Deus perdoou, o rei perdoou aquela enorme dívida, os 10.000 talentos, por graça, sem merecimento. Saindo o servo da casa, ou melhor, saindo aquele servo do culto, deixando o altar de Deus, a face do seu rei, ele se encontrou durante os dias da semana com seus irmãos e com um dos seus conservos, um dos seus iguais, que lhe devia 100 denários. Essa é chamada uma dívida pagável, uma dívida pequena. Ele o pega pelo pescoço, sufocando-o, dizia: paga-me o que me deves. Vocês notaram a diferença? O rei, e agora deste homem cobrando a sua dívida. Quando Deus estava diante desse grande devedor, que lhe devia 10.000 talentos, em nenhum momento Deus o pegou pelo pescoço, o tratou de maneira maldosa. Agora, este homem que tem um próximo, que tem uma dívida de 100 denários, ele o sufoca, o seu conservo. Muito cuidado. Assim podemos ser nós, pode ser você. Nós que diante de Deus caímos aos pés de Deus e lhe rogamos por dívidas quase que impagáveis, pelo perdão de nossas grandes ofensas. Muitas vezes temos dificuldade de perdoar ao nosso próximo por coisas tão pequenas, muito menores. O que devia 100 denários caindo-lhe aos pés,
implorava: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Mas aquele servo não lhe perdoou a dívida. Interessante que, quando estamos na igreja, diante do Rei, diante de Deus, nós clamamos pelo perdão, pela graça, pela bondade. Mas agora, diante daqueles que nos ofendem, nós vivemos por merecimentos, por obras, pela lei. Aquele homem, ele não está errado, ele cumpriu a lei dos homens, o lançando na prisão. Mas notem, aquele homem que devia 100 denários, ele fez e falou as mesmas palavras, ditas por aquele que agora lhe cobra, antes, diante do rei. A diferença foi que o rei, Deus, ele vive no reino da graça, enquanto este servo, ele vive pela lei. As pessoas, sabendo disso, contaram para o rei. O rei o chamou, o servo, que antes havia lhe dado perdão da grande dívida de 10.000 talentos, e o rei diz: servo malvado. Notem, aqueles que não conseguem perdoar o seu próximo, eles são chamados de servos malvados, servos mau. O rei ainda continua: perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente também perdoar a teu irmão? E por não perdoar o irmão, a esposa, o marido, por não perdoar os seus filhos, os seus pais, o vizinho, o colega de trabalho, Deus, o rei, nesta parábola, o lançou para fora do reino dos céus, numa prisão, no inferno, aos verdugos, para ser castigado e torturado. Estes verdugos são as angústias, as depressões, as enfermidades, as insônias, as síndromes, que muitas pessoas que não conseguem perdoar acabam tendo. Quem não perdoa está numa grande prisão. No Antigo Testamento nós temos uma história muito parecida com esta parábola contada por Jesus. A história de José e de seus irmãos. José era governador já do Egito, quando ele se deparou face a face diante de Rúben, de Judá, de Simeão, de Levi e dos demais irmãos, que lhe haviam feito muito mal. Haviam sido grosseiros no falar, haviam maltratado, haviam espancado, chutado, lhe dado socos, jogado numa cisterna, deixado semi-morto, que tiveram alguns o desejo de o matar, mas foram convencidos por outros que era melhor ganhar um dinheiro e o vender para viajantes para serem escravos. José esteve frente a frente desses irmãos que tinham uma grande dívida para com ele, tão grande quanto a dívida desses 10.000 talentos. Diante de José e daqueles irmãos, José, ele inicia o seu diálogo dizendo: sois espiões. Porém aqueles homens, não reconhecendo que era o seu irmão, por causa dos anos que haviam se passado, eles dizem: nós somos gente honesta, nós somos gente boa. José poderia ter dito: são os mentirosos, eu os conheço, vocês são assassinos, salteadores, maldizentes, vocês são pessoas ruins que não prestam. José tinha os seus malfeitores, aqueles que tinham lhe feito mal, em suas mãos. Pela lei da época, José poderia ter os condenado, poderia ter os maltratado, ter os sufocado com as suas mãos e os jogado num cárcere, numa prisão. Afinal era olho por olho, dente por dente. Mas José, ele vence o pecado,
com o perdão, o mal com o bem. Ele preferiu o poder do perdão do que o poder da vingança. José, ele vive no reino de Deus, no reino da graça, do perdão que é dado, não por merecimento, mas por bondade. José poderia ter pego aqueles malfeitores, aqueles irmãos que tinham lhe ofendido tão grandemente pelo pescoço, os jogado na prisão, os matado. Mas José fez igual ao rei do Evangelho, da parábola nos contada por Jesus, e conseguiu perdoar uma enorme dívida de seus irmãos. Conseguiu perdoar os 10.000 talentos. José amou os homens que haviam lhe odiado, que lhe bateram, que lhe venderam, que haviam lhe feito mal, que haviam falado com palavras grosseiras. José deu o perdão. Quando José se deu a conhecer aqueles irmãos, diz o texto bíblico que José chorou. Chorou tão alto que todo o Egito escutou aquele choro, até a casa de Faraó. E ele disse aos seus irmãos: sou eu, José, que está diante de vós. Os irmãos, com a consciência lhes acusando, lhes pesando, o texto bíblico diz que eles ficaram atemorizados. Os irmãos de José, eles devem ter pensado, é o nosso fim, estamos perdidos, estamos condenados, agora nós vamos morrer pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, pelo nosso mal. Mas José os correu em direção a eles, os beijou, com os braços abertos, os recebeu, e lhes disse: tragam vossas famílias, venham morar no Egito, em meio a esta fome que há no mundo, em meio dessas vacas secas, eu os sustentarei. E lhes deu uma terra, para que eles pudessem morar. Talvez alguém diga: mas pastor, ele não merece o perdão. E eu te pergunto, em algum momento, diante do Rei, de Deus, nós fizemos por merecer o perdão? Você sabe a resposta. A resposta é não. Diante de Deus, nós somos como aquele servo que lhe devia 10.000 talentos. Nós não fizemos por obras, nem por merecimento, em nenhum momento de nossa vida, por merecer o perdão da nossa enorme dívida. Nós vivemos no reino da graça, não do merecimento. Nós vivemos no reino do amor, não da lei. José perdoou pela graça, o rei perdoou pela graça os seus servos, sem eles terem feito nada, não por merecimento, nem por obras, para que ninguém se vanglorie. E aqui, entre nós, os irmãos de José, ou o servo do rei, eles não mereciam o perdão, eles não mereciam a salvação, porque grandes eram os seus pecados, mas Deus os tratou com bondade, os perdoou. Os irmãos de José, lá no Antigo Testamento, vendo que seu pai Jacó havia falecido, eles tiveram medo, eles não creram no perdão de seu irmão, e disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Tamanho medo que aqueles irmãos tiveram de José, que eles não ousaram estar na presença de José. Aqui temos um sentimento ainda de culpa que eles carregavam. Os pecados ainda lhes eram pesados no coração. Eles não creram que para aqueles pecados que tinham feito, tivessem o perdão. O texto bíblico nos dirá: portanto mandaram dizer a José:
teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Quantas pessoas estão com corações carregados de culpa por pecados e maldades cometidos contra o seu próximo, contra o próprio Deus, e não creem que para o seu pecado, tamanho, tão grandioso, possam encontrar o perdão. Aqueles que andam como os irmãos de José, não crendo no perdão, eu vos lembro, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A história de José termina dizendo: José aos seus irmãos: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. De forma muito parecida com que José perdoou os seus irmãos, Deus tem hoje nos perdoado multidões de pecados, tão grandes que às vezes nos pesam, nos roubam o sono e o pensamento do dia a dia. José representa, lá no Antigo Testamento, o rei que perdoou os 10.000 talentos. Tínhamos nós também diante de Deus uma dívida tão grande, tão enorme, quanto os irmãos de José, ou quanto o servo que devia ao rei os 10.000 talentos. Uma dívida imperdoável, impagável aos olhos deste mundo. Pelas nossas obras estávamos mortos, pelos nossos delitos estávamos condenados. Fomos iguais aos irmãos de José, grosseiros em palavras, maldizentes, desejamos o mal ao nosso próximo, deixamos esposa, marido, filhos, amigos, quase mortos, jogados em cisternas. Grande era a nossa dívida, mas ela foi cancelada pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Notem, não pelo nosso sacrifício, mas pelo sacrifício de Deus, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, sobre o madeiro. Que nós, que recebemos o perdão imerecido de Deus, possamos dar este perdão ao nosso próximo, a vizinhos, amigos, esposa, marido, filhos, pais, mães, que possamos viver no reino dos céus, o reino do perdão, da graça e do amor, para nunca sermos banidos do reino de Deus, ou sermos lançados aos verdugos, ou sermos chamados pelo rei ou por Deus de servos malvados. Da mesma maneira, José, os seus irmãos, receberam o perdão de pecados horrendos, pecados tão graves que deveriam ser punidos. Condenação. Assim Deus muito mais tem nos perdoado e nos colocado a salvo numa terra onde Ele mesmo nos sustenta, no reino dos céus. E aqui termino com as mesmas palavras de José: não temas, perdoados estão os teus muitos pecados, vai em paz, conceda o perdão ao teu próximo. Amém. Gostaria de te convidar a fazermos a nossa oração, nos achegarmos diante de Deus, o nosso Rei, pedirmos o perdão, o cancelamento de nossas dívidas, mas que Deus também nos conceda corações que também possam perdoar aqueles que nos têm ofendido também nesta vida.
Nos achegamos a Deus em oração. Amado Deus e Pai, o Senhor que é benigno, longânimo, para com toda a tua criação, o ser humano, te damos graças por tamanha bondade, por tamanho perdão, por tantas vezes ter nos perdoados os nossos muitos pecados. A nossa dívida diante de Ti, através do sacrifício, o Teu amor encravado sobre o madeiro, nós temos a certeza que foi cancelado. Ajuda-nos, ó Senhor, a crermos nesse perdão, a caminharmos por esta vida com a consciência limpa e tranquila. Permita também que possamos conceder a este perdão ao nosso próximo. Amoleça os nossos corações tão duros, a nossa dura cerviz, para que possamos, aqueles que muitas e tantas vezes tenhamos ofendido com palavras grosseiras, que tenhamos espancados com gestos, atitudes, ou até mesmo com as nossas próprias mãos, com o nosso olhar. Aqueles que matamos ou deixamos semi-morto, jogados num buraco, numa cisterna. Permita, amado Deus, a concedermos o perdão e também a continuarmos recebendo este perdão. Maridos, esposas, filhos e pais, entre amigos, que possamos nós que estamos diante do Teu altar, diante do Teu trono, que conhecemos e vivemos no reino da graça, ajuda-nos a levarmos a este reino a tantos outros que ainda não conhecem. Também lhe rogamos em favor de nossos governantes, a estes que sobre essa terra nos governam, e foi recebida a autoridade do próprio Senhor, para que, mediante a sua autoridade, possam também nos governar. Abençoa ao nosso presidente, aos nossos legisladores, aos nossos governadores, prefeitos, deputados, aqueles que cuidam de nosso país, de nosso estado e de nossas cidades. Em meio a tamanha enfermidade, pestilência que assola ao ser humano, permita que aos nossos governantes o Teu Espírito Santo os conduza, que o Senhor os ilumine, para que em meio a tantas decisões difíceis, possam, guiados pelo Teu Espírito de sabedoria, olhar com carinho para com o ser humano. E no momento em que eles falharem, por serem homens, por não terem conhecimento de tudo, que o Senhor, aquele que nos governa desde o início dos séculos e continuará nos governando até o fim desta vida, que o Senhor, que não falha, que conhece a tudo e sabe o que precisamos, que o Senhor supra as nossas necessidades. Cuida também de nossos idosos, aqueles que fazem parte de grupo de riscos, ou que se sentem debilitados nesse momento, através dos isolamentos, que se sentem sozinhos. Permita que sintam a Tua companhia, o Teu amor, através de seus familiares, através de vizinhos e amigos, de mensagens em ligações. Cuida também da Tua igreja, em meio aos concílios, a cada paróquia, a cada congregação, aos pastores. Permitam que possam cuidar de Teu rebanho, das Tuas ovelhas que o Senhor nos confiou. Que possamos administrar os Teus sacramentos com todo cuidado e com todo zelo. E que sobre esta casa possamos estar sempre diante do Senhor, diante do nosso Rei, a nós que somos Teus servos. Em nome de Jesus Cristo, que tem pago, nos livrado de nossas muitas dívidas, ouve a nossa oração. Amém. Eu também te convido a fazermos a oração do Pai Nosso,
a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que nesse momento de culto recebeu o perdão de Deus, eu convido a vocês, ao deixarem esse momento, ao caminhar dos dias dessa semana, que possam também conceder o perdão ao vosso próximo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Amém. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei.